Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no meu canal. E há quanto tempo, né, gente? Eu tô sumida aqui realmente, tá? Mas eu tô gravando esse vídeo, não é um vídeo muito longo, pra dizer que eu tô voltando, tá? A criar conteúdos. E que eu também não deixei de criar conteúdos porque eu quis, tá, gente? É porque quando eu parei de criar o conteúdo, é porque a depressão tinha voltado de novo. Quem me acompanha sabe, né, que eu tive depressão. Só que eu achava que eu tinha sido curada, né, da depressão. E não foi bem assim, gente. Foi bem mais difícil do que eu imaginava. Ela voltou, eu achei que eu tinha superado. Ou, na verdade, eu achei que eu tinha sido curada. Mas, na verdade, eu não tinha sido curada, gente. Ela voltou de novo bem mais forte. E, assim, foi bem difícil lidar dessa vez. Tive que passar com um psiquiatra, tá? Tive que fazer acompanhamento. Mas aí eu entendi muita coisa, tá? Foi ali que eu comecei a estudar mais ainda o autoconhecimento, mais do que eu já estudava. Foquei mesmo nisso e conheci a espiritualidade. Foi o ponto-chave na minha vida, foi a espiritualidade. Junto com o autoconhecimento, foi algo assim fenomenal, fez toda a diferença na minha vida. E ali eu consegui detectar os gatilhos de infância, gente, de infância, que eu achei que eu nem tinha problema com isso e eu tinha. Eu também estava fora do meu caminho, estava seguindo um caminho que não era o meu, né? Então isso daí me adoeceu muito. Enquanto eu não fiz essa virada de chave na minha vida, eu estava adoecendo demais. Então, assim, quem me acompanha também sabe que eu era evangélica, eu não sou mais, tá? Hoje eu sou. Não sigo religião, de dogmas, nada, mas eu sou espiritualista porque eu gosto de estudar as religiões, eu gosto muito da espiritualidade, eu gosto das minhas meditações, isso me ajuda muito. Eu faço auto-hipnose em mim mesmo, eu estudo reiki, então eu também gosto de praticar o reiki em mim. Eu gosto de tirar as cartas de tarô para mim mesmo, porque eu gosto do tarô na energia, então eu gosto muito sobre tudo sobre energia, eu gosto de trabalhar a energia. Então, assim, gente, foi isso que me fez parar de gravar conteúdos. Foi a depressão, né, que tinha voltado. Mas hoje eu esperei um bom tempo para voltar. Acho que meus shorts, que o último que eu postei foi de velas aromáticas, como eu falei, mas ali eu já tava bem, ali eu já tinha melhorado. Só queria ter certeza de que não ia voltar mais, né? Esperei um bom tempo por esse motivo. E realmente não voltou mais. Por que não voltou? Porque, gente, eu já passei por várias situações aqui que se fosse para voltar, já era para ter voltado. Então, assim, eu passo por muitos desafios, assim como todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafios, todo mundo tem obstáculos. E ela não voltou. Por que ela não voltou? Porque eu sei lidar. Hoje eu tenho estrutura psicológica. Hoje eu tenho estrutura mental. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu achava que tinha, mas eu não tinha, literalmente eu não tinha. Qualquer coisa me afetava. Uma palavra que uma pessoa desconhecida me falava, me afetava. Então eu não tinha estrutura mental, nem psicológica. Então, hoje eu tenho. Então eu esperei esse tempo para fazer esse teste, para saber se realmente eu tinha melhorado mesmo, ou se era, né, só momentâneo, como foi das outras vezes, e de fato não, tá? Eu tô seguindo aquilo que eu senti, aquilo que a minha intuição falou que era para me fazer e tá dando super certo no sentido disso, tá? Cada dia mais, 1% todos os dias, a gente precisa melhorar, a gente precisa buscar melhorar aqui na Terra, eu sempre falei sobre isso, e agora eu foco mais nisso ainda, né? Mas isso foi um aprendizado para mim, gente. Eu tinha muito a aprender mediante a isso. Se não fosse essa depressão, eu não tinha aprendido tanta coisa que eu aprendi de lá pra cá, tá? Mas muita coisa mesmo. Eu não tinha me tornado quem eu sou hoje, sabe? Em aspecto assim de saber que, gente, todo problema tem uma solução, sabe? E que às vezes a gente tem que fazer o questionamento, só que o questionamento certo, às vezes não. Eu costumo dizer que o questionar é muito importante na nossa vida, ele nunca deve sair. Só que nós devemos questionar da maneira certa, né? Eu perguntava sempre para Deus o porquê. Por que eu estava passando por aquilo? Mas a pergunta que eu deveria fazer era: o que isso tem a me ensinar, né? Porque eu aprendi muito com isso, tá? Aprendi a lidar com os meus sentimentos, a detectar padrões, gatilhos que eu tinha desde pequena que eu não sabia que eu tinha. Então, assim, tudo foi necessário acontecer, sabe? E eu tô mais forte hoje, eu não tenho dúvidas que hoje eu sou uma mulher muito mais forte do que eu era. E eu não tô sendo assim, em falar que eu sou uma mulher forte e tal. Não, eu sou uma pessoa frágil, sou um ser humano como todo mundo. Mas quando eu digo a palavra eu sou forte, mais forte do que eu era,
no significado que eu aguento mais o baque, sabe? Então, assim, se eu passar por um obstáculo hoje ali na frente, eu sei lidar com ele. Eu vou parar, não vai ser como antes, que já automaticamente eu já caía. Não. Hoje eu vou parar, analisar o que eu tenho para aprender com isso. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Está ao meu alcance? Se não estiver, então eu não posso fazer nada nesse momento. Então eu aprendi a separar coisas, a detectar coisas, a lidar com coisas, sabe? Mas aí sim, ao longo do tempo eu vou postando aqui com vocês. Mas a princípio é isso, tá? Eu só queria dizer por que eu saí também daqui do canal e que dizer também que agora estou voltando, tá bom? Então, gente, não deixe de me acompanhar, tá bom? E é isso, tá? Eu vou gravar outros conteúdos e aí eu vou falando ao longo do tempo, tá bom? Mas é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.